Túlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é o dia 23 de outubro de 2014, uma quinta-feira. O nosso verbete de hoje é o de número 3184, com 6 páginas, 48 logias e 19 máximos. O tema, Editares da especialidade Conscienciocentrologia. A autora do verbete é a atual coordenadora-geral da Editares, professora Sandra Tornieri. A professora Sandra já é nossa verbetógrafa veterana aqui, né, Sandra? Ela é professora universitária, graduada e mestre em administração de empresas. Ela é natural de São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 1990, docente em Conscienciologia desde 91 e tenepsista desde agosto de 2000. Esse é um verbete comemorativo, né? Tem o selo comemorativo, esse é o verbete comemorativo, né? Então vamos lá, vamos dizer por que é um verbete comemorativo, né? A Editares, a Associação Internacional Editares, é a instituição conscienciocêntrica, científica, educacional, apolítico-partidária, sem fins de lucro, independente universalista, especializada na edição de obras tarísticas, livros, jornais, revistas, DVDs, e-books, de divulgação da ciência conscienciologia e respectivas especialidades, fundada por pesquisadores voluntários em 23 de outubro de 2004. Então, hoje nós estamos comemorando a primeira década de Editares. Parabéns a todos. A professora Sandra está aqui já com a sua equipe, com o time de Editares, né, ou representantes, né, representantes da equipe de Editares. Então, esse é o verbete comemorativo da primeira década da instituição. Parabéns a todos aqueles que contribuíram, né, para a manutenção desse trabalho e o alcance dessa década de Tares, né, grafo conscienciológica da grafo Tares. Em pensenologia nós temos o holopensene pessoal da publicação de GESCONS, o holopensene pessoal da escrita, os grafopensenes mentais somáticos, a grafopensenidade mental somática, os bibliopensenes, a bibliopensenidade, o holopensene conscienciográfico. A publicação de obra das especialidades da conscienciologia, a linha editorial, a GESCON grafopensênica mental somática, a GESCON tarística, a editora sem fins de lucro, a entrega dos originais, a transparência no parecer da obra, a parceria especialista, o parecerista especialista no tema da obra, a cessão dos direitos patrimoniais dos autores da Conscienciologia a Editares, o sistema de autossustentabilidade da Editares, as doações do fundo editorial da Editares, e por aí nós caminhamos em mais de 30 linhas aqui da fatologia, em que a autora ela faz um apanhado geral das atividades, né, da IC, da Editares, e também me parece que você mostra uma trajetória, né, todo o percurso editorial que é feito desde a entrega, né, digamos assim, dos originais, né, até a finalização, né, da obra em si. Então, vale a pena, gente, vocês se aprofundarem nessa fatologia, porque isso vai dar uma boa visão de conjunto das atividades da Editares. Agora, na parafatologia. A sinalética energética parapsíquica específica da publicação em produção, o amparo extrafísico de função da produção editorial, o desassédio mental somático, o parapsiquismo intelectual, as inspirações nas revisões para encontrar erros e omissões, a TENEPS de Editares, a reurbanização extrafísica a partir da obra conscienciológica distribuída e lida em diversas partes do planeta, o autorrevezamento multidimensional, multiexistencial. Deixa de ser multidimensional também, né? No detalhismo, nós temos 14 máximos em 28 sessões, então isso demonstra a exaustividade, né, na elaboração dessa sessão aqui do detalhismo.
E na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos consciência gráfica, edição conscienciográfica, edição gratuita, mega empreendimento conscienciológico e prioridade da escrita. A Editares contribui para a reurbanização extrafísica planetária a partir da publicação, distribuição, venda, doação e promoção das GESCONs dos autores da Conscienciologia. Você já entregou os originais de obra conscienciológica às equipes técnicas da Editares? Quantas GESCONs pretende escrever e publicar na atual vida intrafísica? E a bibliografia específica traz 3 referências. Partindo agora para a mega análise do verbete, nós temos edição, instituição, publicação, grafo pensene, esclarecimento, distribuição, divulgação, GESCONs, doação, venda, entrelinhamento, autorrevezamento, argumentologia, comunicologia, taristicologia, leiturologia, conscienciocentrologia, conscienciografologia, argumentologia e estilisticologia. Antes de passar a palavra à professora Sandra, nós temos 2 avisos bem importantes para dar para todos vocês. O primeiro deles é o seguinte: a partir do dia 30 de outubro agora, até o dia 2 de novembro, acontece o 26º Congraçamento das Instituições Conscienciocêntricas aqui em Foz do Iguaçu. O congraçamento esse ano vai acontecer em parceria com o 5º Cipro, que é um evento organizado pelo IPC. E para a abertura desse congraçamento, nós teremos um jantar de confraternização que será realizado na quinta-feira, dia 30 de outubro, a partir das 19 horas, e os convites já estão disponíveis para vocês adquirirem, então a participação é por adesão. O local vai ser no restaurante Chef Lopes, aqui no centro, né? E nós vamos ter um arrasta-pé, vai ser um jantar dançante, né? E os convites podem ser comprados no CAEC e alguns outros voluntários também já estão com as cartelinhas dos convites, né? Então, quem ainda não garantiu a sua participação no jantar de confraternização, faça-o já, porque os convites podem acabar e vocês vão ficar de fora dessa grande comemoração, tá? E o segundo aviso bem importante é o seguinte: essa equipe aqui da Editares estará fazendo um sorteio ao final aqui da tertúlia dos 2 volumes do Léxico de Ortopensatas. Então, quem vai participar do sorteio? Os teletertulianos que fizerem perguntas, então os nomes de vocês estarão sendo anotados, então participem, independente do número de perguntas que vocês fizerem, né? Mas a participação de vocês é importante para poderem concorrer a esse sorteio. E aos participantes aqui presenciais, aos tertulianos presenciais, não deixem de assinar o livro de presença, que é a partir da assinatura do livro de presença que eles vão pegar os nomes para poder concorrer ao sorteio. Vai lá logo, assina logo o livro para poder concorrer ao sorteio, tá bom? É isso mesmo, os avisos que eu tinha dado? Então vamos lá. Professora Sandra, bom, antes das perguntas, quer dizer, parece até óbvio, né, o porquê desse verbete no dia de hoje, uma década de Editares, não é isso? Mas conta pra gente, assim, como é que foi o processo de produção desse verbete, né? Quando que vocês pensarem realmente apresentar o verbete justamente na data de hoje, que é um dia bem significativo para a instituição? Na verdade, foi uma sugestão aqui da nossa voluntária, né, a Tatiana Lopes, que ela é super verbetógrafa, né, fazendo vários verbetes. Por que a gente não faz um verbete da Editares? Eu falei, ótima ideia, muito bom. E ela, inclusive, eu quero agradecer, uma ótima ajuda, né, para fazer esse verbete, além das pessoas também, da equipe, né, que foram dando ideias e tal. Então, foi um verbete assim, meio que construído, né. E a ideia de fazer... A gente tinha uma outra meta, né, que era publicar um livro no dia 23, que é o manual de publicação da Editares, que ainda vai ser publicado brevemente, que está em construção. Só que a ideia, então, falou, bom, já que não dá para fazer o livro, né, vamos fazer, no mínimo, né, um verbete, porque já vai contribuir bastante, é um presente, né,
escrito, um grafo presente, né, para vocês aí no dia do aniversário. Muito bom, uma excelente retribuição, né, que vocês estão fazendo, e eu acho que até pode ficar sugestão, né? Sim, imagina se essa moda pega. Todas, né? as ICs podem construir o seu próprio verbete. Os seus próprios verbetes, né? Muito bom. Então vamos às perguntas aqui, Sandra. Na fatologia, na página 7, você pode falar sobre o resgate na última linha, tá? O teletertuliano pede para você falar sobre o resgate do intermissivista a partir da leitura da obra conscienciológica. Então, não necessariamente qualquer só obra conscienciológica. Nós sabemos que tem vários livros que aproveitam, que fazem esse resgate. Eu vou falar de um livro que não é da conscienciologia, mas acaba sendo, e depois de livros da conscienciologia de casos que a gente já viu acontecer. Tem um caso de uma pessoa que é retomadora de tarefa, né, retomadora de PROEX, devido ao livro Cristo Espera por Ti. Ao ler o livro Cristo Espera por Ti, a pessoa teve várias repercussões energéticas, inclusive até algum tipo de retrocognição, se sentiu muito conectada com tudo. Ela já tinha feito algum contato anterior, há muitos anos anterior, né, da Conscienciologia, e com a leitura do Cristo Espera por Ti, ela percebeu que ela tinha muito a ver com tudo aquilo, ela tinha uma responsabilidade muito grande. Então, ela retomou a sua PROEX através do Cristo Espera por Ti. E é claro que depois todos os outros livros da Conscienciologia ficaram muito mais acessíveis para essa pessoa e assim por diante. E a gente já tem vários outros relatos de pessoas que chegaram na Conscienciologia através dos livros. Então, através de qual livro você chegou? Eu cheguei através do TENEPS. A gente pensa assim, nossa, mas justo o TENEPS, que é um livro tão complexo, né? E a pessoa comprou num shopping e foi lá e leu e gostou e chegou até a Conscienciologia. Então, a gente tem N casos de pessoas que se afinizaram, né, e perceberam que faziam parte dessa ideia, recuperaram o cons através dos livros. Então, o livro realmente, você pode ter eventos, você pode ter cursos que são ótimos, inclusive eles fazem parte da construção de um livro. Você dá palestras, você dá um curso, você apresentar um verbete e depois você construir um livro. E nisso você vai acabar atingindo o seu público-alvo interassistencial. E ele pode estar em qualquer parte do mundo. E a nossa ideia, inclusive, né, que a gente tem assim as equipes, né, de voluntários, a gente quer ampliar cada vez mais as equipes do internacional. Hoje é a Ana Paula Firmato que coordena, né, tem uma lista de vários tradutores, voluntários. É importante a gente focar aqui que o nosso trabalho maior é do voluntariado. E o que seria o ideal? Você acabou de publicar o livro no idioma português, já vai fazer uma tradução para o espanhol, para o inglês, para o japonês, para o que seja, né? E aí o livro tem a possibilidade de estar em maior número de países e atingir maior número de pessoas e fazer esse resgate, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente colocou aqui. Foi interessante você ter mencionado esse exemplo do livro TENEPS, porque foi o livro TENEPS que me fez chegar na Conscienciologia. Na verdade, mais um caso. Foi o tema TENEPS. A primeira atividade que eu assisti na Conscienciologia foi uma palestra do professor Valdo sobre TENEPS, um curso, né, sobre TENEPS. Sim. Só que imagina, eu recém chegar na Conscienciologia, eu via PROEXs, TENEPS, OFIEXs, CONSCIEXs e todos os EXs, e eu falava, gente, o que é isso, né? Mas na ocasião do curso, o livro estava à venda. Eu acho que tinha recém-lançado o livro, né? E eu comprei o livro. E por incrível que pareça, eu não entendi muito do curso, mas lendo o livro eu entendi mais. Perfeito. Que a proposta era a condição da assistência e tudo. Então foi a minha porta de entrada na Conscienciologia foi a partir da TENEPS, do livro TENEPS, né? Do manual da TENEPS. Muito bom. Agora, Sandra, nessa mesma página, em parafatologia, na terceira linha, de baixo para cima. Né? Uhum. Você pode discorrer sobre a TENEPS, aí ó, foi o gancho, a TENEPS de Editares? Então, o que a gente percebe, né? Existe um processo, por exemplo, eu sou tenepsista, tem vários autores que são tenepsistas, vários revisores que são tenepsistas,
Então, o que a gente percebe? Que ao trabalhar dentro dessa IC, dessa instituição conscienciocêntrica, e também ser um tenepsista, a nossa TENEPS passa a atender mais a esse público, né? Então, não só eu, mas vários revisores, autores, começam a perceber essa demanda acentuada, né, vamos dizer assim, de atendimentos, e a gente passa também já colocar de modo natural, né? Esse aqui é um novo livro que chegou, né? Então já vai para a TENEPS. E então assim é uma abertura, né, que a gente tem, e quem quiser mandar pedidos para a gente também, a gente vai até falar com o Alexandre Dung para poder criar um e-mail, né, TENEPS Editares, para a gente receber também, porque é um assunto específico, né, da escrita, então é o desassédio da escrita, e a gente percebe que isso ajuda bastante. Muito bom. Outras perguntas aqui. A verbetógrafa Sandra, tive o prazer de participar pessoalmente da fundação da Editares em 2004. Que beleza. É o teletertuliano Eduardo Doria, sempre presente aqui, né, nas tertúlias. Momento marcante da CCCI. Na Estrangeirismologia, na página 6, Sandra, como funciona a publicação on demand? Então, a publicação on demand é uma estratégia hoje que muitas editoras estão fazendo devido à questão da comercialização. Então, em vez de fazer tiragens muito grandes, como era feito no passado, 3.000, 5.000, hoje vai se diminuindo cada vez mais a tiragem, até chegar no nível de você colocar só o livro digital e atender aos pedidos que a pessoa quiser comprar o livro em papel. Então, a pessoa clicou lá, por exemplo, na internet e quer comprar o livro em papel, aí ele é publicado, entende? A gente não chegou nesse nível ainda na Editares, mas é uma tendência muito forte disso acontecer. Então, você ter a publicação por demanda, né? Ok. Por isso tem uma questão financeira também, né? Tem uma relação de custo-benefício, né? Porque se você fica com o estoque e outra coisa, as pessoas também, elas acabam, hoje, né, existe uma tendência muito grande, infelizmente, das pessoas valorizarem só o livro do ano. Então, 2014, então, se é 2014, aí daqui 2 meses o livro já é velho, entendeu? Então, tem pessoas que acabam também valorizando isso. Então, para a gente, e para nós termos livros também com mais edições, valoriza mais o livro também. Então, você faz pequenas edições e você, não só reimpressões, se precisar, mas as reedições, porque as reedições elas são sempre mais revisadas, mais atualizadas, e mostra também que o público está aderindo, né, ao livro. Continuando em estrangeirismologia, Sandra, o que é Open Card da Editares? Pen Card. O Pen Card da Editares, a gente não está sem ele aqui para mostrar, né? O Pen Card é um cartão que, ao mesmo tempo, é um pen drive que nós utilizamos na Feira de Frankfurt para entregar para os possíveis parceiros, né, editoriais, onde continha os nossos o catálogo, né, em 3 idiomas, né, em alemão, português e inglês, e também informações, né, sobre a Editares. Então, foi uma cortesia, né, que a gente criou, que criou moda, né? Então, a gente agora vai ter o nosso Pen Card e tal, que é um cartão, como se fosse um cartão de visita, só que, ao mesmo tempo, ele é um portfólio, assim. É um portfólio. Ah, que bom. E você falou de Feira de Frankfurt. Esse ano a Editares esteve novamente presente na Feira nós de Frankfurt? tivemos, todo ano agora, nós vamos estar na Feira de Frankfurt por causa da parceria que nós temos com a Câmara Brasileira do Livro, que é a CBL, que inclusive está aqui na Fatologia. Que nós pagamos uma mensalidade e também também temos uma parceria dentro da CBL com a Brazilian Publisher. Então, a partir disso, nós temos que nos estandes da CBL, que ela participa das feiras internacionais, ela já deixa uma estante, né, um espaço para os associados. Então, todo associado tem a sua estante ali para ser preenchida. Se você não participa, fica vazia. Ninguém vai preencher. Então, é importante a gente estar sempre lá presente e ter pessoas representando, como no caso nós tivemos ali, a Anne Catherine, né, e a equipe que estava junto com ela, para fazer, vamos dizer assim, as negociações no sentido de fazer parceria com outras editoras. Muito bom, muito bom. É importante às vezes a pessoa não entende, mas como fazer negociações, né, com outras editoras? A ideia é fazer coedições,
para que elas possam... a gente traduz o livro e a gente faz uma coedição com uma editora internacional para que ela distribua também com maior facilidade no Ocidente, ou no Oriente, na Europa, e assim por diante. Essa feira de Frankfurt, me corrija se eu estiver errada, ela tem também como um dos principais objetivos justamente esse contato entre editores, não é? Ela é mais voltada... Ela é mais de negócios... digamos assim, para o público editorial em si, né? Do que para o público geral, né? Ela é mais de negócios do que de outra coisa. A Bienal, que nós também participamos agora, né, no mês de agosto, ela também tem esse foco comercial, né? Tem pelo menos uns 3, 4 dias que é só negociação. Depois, é claro que vem para o grande público, mas assim, a tradição, né, dessas feiras, inicialmente, era sempre para fazer que os livreiros, né, cheguem até as editoras e as editoras façam negócio ali. Então, vamos dar continuidade aqui às perguntas do Eduardo. Na fatologia, na página 6, na 5ª linha. Como funciona o sistema de autossustentabilidade da Editares? Então, nós temos um fundo editorial que ele é composto da seguinte forma: nós recebemos através de doações, né, de voluntários, inclusive muitos autores contribuem com a própria publicação, principalmente com a gráfica, né, que é o que é mais caro que acontece. E a venda dos livros, né, o que a gente faz? Com a própria venda dos livros, nós utilizamos para fabricar outros livros. Então, ela é totalmente, vamos dizer assim, reinvestida na publicação. Então, outros livros são patrocinadores. Então, a venda do Zéfiro agora está patrocinando o Léxico, a venda do Léxico está patrocinando e assim por diante. Então, a gente tem essa autossustentabilidade. Só que o que acontece? A gente, mesmo só com a venda dos livros, a gente não tem conseguido fazer esse fundo aumentar muito, porque nós aumentamos quase que 50% o número de publicações, que vai aumentando de um ano para o outro. Então, nós contamos também com os doadores, né? Então, nós recebemos muito, inclusive aproveitamos aqui esse momento para agradecer, né, nesses 10 anos, todos os doadores, né, que ajudaram a fazer com que esse fundo, né, fornecesse possibilidade dessas publicações todas. Muito bom. E ainda na fatologia, Sandra, nessa mesma página, na página 6, agora na 9ª e na 10ª linha, é a antepenúltima, né? Uhum. Poderia nos explicar melhor o detalhismo da página 4 dos livros em geral? Tá. Seria bom se a pessoa tivesse um livro em mãos agora, para ela pegar a página do 4 do livro. Pegar aqui. Isso. Esse está em inglês, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Não, está em português. Então, olha só. Pegar aqui, eu vou acompanhar também, que eu quero saber. Deixa eu abrir aqui. O que contém... Essa aqui está bem complexa, né? Mas olha só. O que contém a página 4? Não sei se dá para vocês verem. Qual que é? É a da... Essa daqui. Aponta com o dedo aí. Isso. Ah, tá. Essa aqui tem a logo... É que essa e aqui tem a ficha catalográfica. Antiga, mas não tem problema. Então, essa página, ela deve ser vista com muito cuidado, que é como se fosse, vamos dizer assim, a identidade do livro, né? Então, é a ficha da identidade do livro. Aqui você vai ter, por exemplo, detalhes... de quantos exemplares já foram, tem um histórico editorial. Hoje a gente tem alguns livros que têm esse histórico, a gente quer ver se consegue colocar em todos os livros o exemplo que está aqui no Projeções da Consciência. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui tem um histórico editorial do Projeções da Consciência. A primeira edição foi em 1981, 10 mil exemplares. Hoje, né, depois disso, teve mais... esse aqui não é a última, né? Depois, a 8ª edição... é a última, né? Nós tivemos um total aí de 56.500 exemplares só desse livro aqui, do Projeções da Consciência. E aí você tem a capa, você tem a foto, então você tem aqui o quê? A equipe, né, que participou, aonde foi a gráfica, a revisão, né, a equipe de revisores ou o revisor, e tem a ficha catalográfica. Aí eu queria passar a palavra para a nossa bibliotecônoma. Bibliotecária, desculpa, que é ela que faz as nossas fichas catalográficas. Dentro de uma editora, normalmente, assim, quem faz a ficha catalográfica, vamos dizer assim, deveria ser sempre um bibliotecário. Nem todas as editoras seguem esse princípio. A Editares segue, né, o princípio de um bibliotecário fazer
a ficha catalográfica. A ficha catalográfica nada mais é do que a comunicação da editora com os bibliotecários. Então, assim, aqui tem o resumo da obra. Serve também para os leitores se identificar quais os assuntos daquela obra, qual a edição, qual o ano de publicação, quem que é a editora. Mas essas informações que estão aqui nesse formato, eles são direcionados para os bibliotecários. Então, quando eles vão fazer a catalogação do livro, ao invés deles lerem todo o livro para saber do que aquele livro fala, eles vêm aqui na ficha catalográfica e já facilita a vida aí de todo mundo. Posso perguntar uma coisa para a Tatiana? Sim. Tatiana, uma curiosidade. Essa numeração alfanumérica aqui, né, que tem do lado esquerdo, ela segue qual sistema? Tem um sistema, ele chama tabela de Cutter, é uma tabela internacional, que ela é feita pelo sobrenome do autor. Então, o V179 aí é de Vieira. E o P é da primeira letra do título do livro, Projeções. Então, ele é formado assim. E esse número embaixo, aqui do lado direito, né, no canto inferior aqui da ficha catalográfica, esse CDD é a classificação decimal de Dewey, que é uma classificação internacional também de assunto. Esse assunto aqui, o 133.9, é óbvio que nessa tabela não existe um assunto com Conscienciologia, mas por aproximação simples, lá tem esse número aqui, ele se refere a espiritualismo, né, ou a questão da consciência. Então, a gente, por aproximação simples, a gente colocou o número que era o mais aproximado. Mas os dois são classificações internacionais. E no caso aí, o ISBN também é um número internacional, que esse é o número de identidade do livro, né? Esse aqui é o CPF do livro, né? Esse é o CPF. Cada edição do livro vai ter um número de ISBN diferente. Então, por exemplo, o 978 são as publicações no Brasil. Então, toda publicação que seja no Brasil vai ter esse número. Uma publicação, por exemplo, americana, né, nos Estados Unidos, vai ter um outro número inicial. Né? E esse número do meio aí, o 98, enfim... aqui tem vários números. Tem o número do país, que é 85, tem o número da editora, o número do livro e o número da edição. Esse número aqui é uma espécie de identidade, cada edição nova de um mesmo livro. Então, por exemplo, esse livro aqui, esse Projeções da Consciência, que ele está na 8ª edição, ele já teve 8 números de ISBN diferentes. Bom. Acho que deu para dar uma geral, né? Para dar uma geral, né? Eu também, quando eu li aqui, eu fiquei curiosa. Eu falei, mas que detalhe é esse dessa página 4 do livro aí? Eu vou também dar um referencial, porque, assim, eu já sou meio antiguinha na Conscienciologia, né? Então, eu trabalhei já lá estamos, né, Sandra? Para a gente contar um pouquinho da história da Editares. A Editares surgiu como se fosse uma empresa incubada, né? Uma instituição incubada dentro do IPC. E eu trabalhei, né, no IPC, no Rio de Janeiro, e era a EDL, era a editora distribuidora e livrarias, né, na época do Loche, né, porque o Loche também é dessa época. Né. E na condição de produção, eu trabalhava justamente com muita coisa que eu estou fazendo hoje. Né. Eu era responsável pela produção, que a gente chama de scheduler. Né. Você chega o original, você vê qual é faz uma triagem para quem que vai passar e acompanha e fazia todo esse trabalho. E chega no final, a última revisão era sempre do professor Valdo. Então ele fazia lá uma inserta, né? E olhava assim, deixa eu ver. A primeira coisa que ele falava, deixa eu ver a página 4. Se a página 4 tá tudo certo, né? Deixa eu ver se está tudo certo. Então, ele falava sempre assim, tem que prestar atenção nesse negócio da página 4. Por quê? Pode ser que saia nome errado do autor, pode ser que saia o ISBN, pode ser que saia um monte de coisa que, de alguma forma, você não vai ser aquela obra não existe, né? E mesmo para venda, né? Alguma coisa assim. Então, é nesse sentido que a gente prestava bastante atenção nessa questão da página 4 também. Muito bom. Professora Sandra, você poderia descrever todo o percurso do livro, desde que ele chega na Editares, em forma de originais, até a publicação? Sim. E se a pessoa quiser guardar, porque eu vou falar aqui, né, e às vezes ela não vai guardar na cabeça, são 28 itens que tem no nosso site. Então, ela pode entrar no site da Editares e tem lá um íconezinho, né, que é as etapas da publicação. Aí ela baixa, tem em PDF, ela pode guardar também para ela poder também acompanhar. Agora, fala para a gente qual que é o site da Editares. É www.editares.org. Okay. Tá?
Tá? Ponto .br também? Ponto .br também. Mas acho que se puser ponto .org, ele vai também. Então, a primeira coisa é a pessoa estar com o livro completo, né? O que nós consideramos um livro completo? Porque às vezes a pessoa chega com um original e fala assim, eu gostaria de publicar, mas o livro está faltando índice, está faltando, por exemplo, introdução, está faltando referência bibliográfica. Então, assim, isso para nós não é um livro completo. Então, o livro completo tem que ter todas as partes. Então, desde de você ter o sumário, né, de capítulos, a introdução, o miolo, aí, o finalmente, que seria as referências bibliográficas. Precisa ter prefácio? Não, o prefácio vem depois. Precisa ter índice remissivo? Também não, o índice remissivo vem depois. Então, o que é um original completo? É justamente isso. É esse que nós falamos agora. A pessoa, para entregar para a gente, o ideal é entregar 2 volumes impressos, encadenados. Por quê? A gente não quer nada digitalizado, porque o livro não está ainda em condição, né? Ele não foi para produção. Chegando nas nossas mãos, o que nós vamos fazer? Ele vai para um parecer da Editares, então uma dos nossos pareceristas, né, da Editares, e um parecerista técnico. Então, vamos supor que a pessoa escreva um livro sobre epicentrismo consciencial, né? Aí ela fala assim, não, eu quero, então, um parecerista que vá, um técnico do epicentrismo. Então, o que a gente vai pegar? Por exemplo, então, quem seria um técnico nesse assunto? Um EPICOM, por exemplo. Então, vamos passar por dentro do Conselho dos EPICOMs, vamos levar o livro para um dos EPICOMs e ele vai dar um parecer para ver se essa pessoa está realmente escrevendo algo de conteúdo, se não tem alguma coisa fora. E nós temos, para isso, nós temos um formulário que também está à disposição na internet. O parecer não está, né? Mas a gente vai colocar. Nós vamos colocar o parecer para disposição para as pessoas verem. São mais ou menos 58 itens que são observados para o parecerista. Então, ele vai ver desde os pontos fortes do livro, questão do conteúdo, da retilinealidade, da questão toda, vamos dizer assim, de coesão, né? E fora isso, assim, se a pessoa realmente está fazendo algum tipo de TARES, porque o nosso objetivo é fazer a TARES. Para isso, a pessoa pode aí ela pode pegar no site também a nossa linha editorial. A linha editorial, ela tem 9 itens, inclusive quem redigiu, né, essa última versão foi o Tony Muscoff, que ele foi o nosso último editor-chefe da Editares, né? Então, a gente até agradece ele por ter deixado esse material com a gente também, que também foi um trabalho em conjunto. Mas a pessoa, ao ler a linha editorial, vamos supor que ela escreveu um livro de ficção. Se ela ler a nossa linha editorial, ela vai perceber que não adianta ela entregar para a gente o seu original, porque nós não publicamos. Então, número 5, livros ficcionais, ou seja, narram histórias fantasiosas, cenários, personagens, então isso ilusórios, né? Então, a pessoa vai ver. Quando o parecerista pega ou chega na nossa mão, às vezes, vamos supor que a pessoa não leu a linha editorial e nós percebemos que ele não é da nossa linha editorial, nós comunicamos imediatamente o autor e já indicamos ele para uma outra editora, se for o caso, ou comunicamos para ele não ficar esperando nada assim, uma expectativa, né? Então, essa é a primeira triagem. É dentro da nossa linha editorial ou não é da nossa linha editorial? Se for, então vai para os nossos pareceristas. E esses pareceristas, normalmente, a gente dá um prazo de 1 mês, né, para cada um, para fazer o parecer e dar o retorno. Esse retorno é por escrito, a partir desse formulário, né? E nós agendamos depois com os pareceristas e o autor a devolutiva desse parecer, né? Pela nossa experiência, a maioria dos livros não chega pronto. Ou seja, o livro está pronto para ir para a gráfica. Não, é só fazer revisão de português. Não, a maioria, por mais que a pessoa tenha uma experiência na conscienciologia, que ela saiba escrever, sempre vai ter algumas questões a serem modificadas. E o livro, quando passa por esse parecer, vamos supor que é um parecer positivo, no sentido, só vai precisar fazer umas mudançazinhas, mas ele está aprovado para a publicação. Aí a pessoa faz as mudanças, devolve e já está fazendo parte. Não, ele não está aprovado para a publicação. A pessoa vai ter que fazer muitas mudanças, a gente sugere que ele vá, depois que ele fizer as mudanças, ainda passar pela Uniescom, porque a Uniescom é uma instituição parceira da Editares, onde ela faz esses preceptorias, ajudas, né, para o autor, às vezes tem que reescrever o livro todo, então uma série de coisas.
Aí, vamos supor que o livro esteja numa condição, foi um parecer positivo, já teve a devolutiva. Aí nós vamos passar para o pareceristas de revisão de conteúdo. Aí nós temos na nossa equipe algumas pessoas, eu vou citar aqui algumas pessoas e aproveitar e agradecer. Temos a nossa revisora Nina Rosa, por exemplo, Ana Seno, a Tatiana Lopes. Tem vários revisores de conteúdo que fazem o quê? A mesma coisa que quando a equipe dos verbetes, né, recebe um verbete, vão fazer aquela revisão bem assim, detalhada. Né? Aí volta para o autor de novo. Né? Voltou para o autor, ele faz as mudanças que tem que fazer, volta novamente, a gente verifica se está tudo certo. Se essa revisão de conteúdo foi a contento, às vezes a gente percebe, não, ainda vai precisar mais uma revisão, passa para um outro conteudista. Aí, deu ok, quando tiver ok o conteúdo, aí vai para a revisão de língua portuguesa. Aí nós também temos várias revisoras, né, as nossas famosas Erotides e Helena. Nós agradecemos aqui publicamente também, que elas são ótimas. A Julieta também nos ajudou muito nisso. A Regina Camarano, que está lá em Recife, eu não sei se ela está vendo a gente, também está nos ajudando nessa parte. Tem vários. Nós temos uma relação de revisores da língua portuguesa bem grande, que nos ajudam muito. E nesse sentido, a pessoa já tem a revisão da língua portuguesa. Aí chega a revisão da língua portuguesa, o que nós costumamos fazer? Igual no verbetografia, passa para o próprio autor fazer a compilação, porque ele precisa ver também onde que ele está errando. É um aprendizado ele fazer isso. Né? Aí volta novamente, ele faz a compilação, a gente vai ver se a pessoa fez lá o que tinha que ser feito de mudança. Terminou a revisão de português, vai para a diagramação. Né? Aí que, nesse momento, a gente vai receber o arquivo digital da pessoa. Né? Aí ela manda o arquivo digital, a última versão, e aí a gente vai fazer a diagramação. Hoje nós temos uma parceria muito forte com a Epígrafe, né, editora, que tem uma equipe de diagramadores. Né? Então, as diagramações são todas, por enquanto, feitas ali. Nós temos também a intenção de treinar voluntários para que possam ser diagramadores, mas, no momento, nós temos uma parceria muito importante, muito forte com a Epígrafe. E aí, a partir disso, vai para a diagramação. Fica ali um mês e meio na diagramação. A hora que termina essa diagramação, nós também temos a equipe da Epígrafe que ajuda a fazer o quê? O índice remissivo. Então, é feito o índice remissivo. O índice remissivo, a pessoa vai marcar as palavras que são de importância e que vão dar algum norte para o leitor na hora vamos dizer assim, da leitura, da pesquisa e assim por diante. Então, o próprio autor pode marcar as palavras importantes e isso é passado para o computador. Depois disso, ainda é feito, depois que fez essa parte, né, se a pessoa quiser colocar um glossário, existe um glossário básico da conscienciologia, aí fechou o livro do ponto de vista da diagramação, aí nós fazemos ainda mais uma revisão, aí vem a revisão da diagramação. Aí, depois da revisão da diagramação, sempre acontecem muitos errinhos, né? Aí volta novamente para o diagramador, e às vezes tem que voltar para o autor, porque às vezes o autor escreveu, por exemplo, de colocar um subtítulo numa sessão. Só ele que vai poder colocar um subtítulo, a gente não pode, eu posso até sugerir na hora, né? Uma epígrafe, né? Ou seja, aquela palavra em negrito. Às vezes acontece. Agora mesmo, por exemplo, eu estou fazendo uma revisão pós-diagramação e o autor deixou de colocar pelo menos umas 10 epígrafes. Então, ele vai ter que voltar para ele. Né? Então, volta para o autor, depois volta para o diagramador. Aí, terminou essa parte da diagramação, o que vai acontecer? Já está pronto para ir para a gráfica. Aí começa a equipe, né? A Fran, a Cal, elas vão começar a entrar na história para gerar o ISBN, aí entra a Tatiana para gerar a ficha catalográfica e a capa. Né? Então, a Fran ela está treinando, né? Vamos dizer assim, uma trainee de capista. Né? E aí vai fazer a capa. Pode ser que, no meio dessa diagramação, o autor já tenha conversado com a gente sobre uma intenção de capa. Né? Mas a gente quer sempre focar primeiro o livro, o conteúdo, toda a parte. Depois é que a gente entra na capa. Mas, às vezes, a capa demora tanto que a gente está começando a ver que tem que chegar um pouco antes. Né?
por que a capa demora tanto, né? Até é interessante a gente falar sobre isso. O autor, ele é o dono do livro, né? Claro, ele que escreveu, tá ótimo, perfeito, né? E às vezes ele tem uma ideia de capa que não é muito adequada do ponto de vista do próprio leitor, comercial, do ponto de vista editorial, porque a gente também segue uma linha, né, das nossas capas. E a pessoa às vezes não entende isso, né? Então, não, eu quero essa capa. Não, mas o livro é meu. E isso fica muito engraçado, né, até certo ponto. Mas depois a pessoa passa pela crise, a gente também, aí são várias negociações e conversas e assim. E até que a pessoa começa a compreender e fazer conexão, né? Então, conecta com o tema, com o assunto. O que a gente percebe? Quando aí o livro, né, o livro já estava maduro, né, mas a capa ainda não estava. Então, aí a pessoa vai, aí consegue fechar, né, uma capa que vai atrair o público dela, porque não adianta nada, né? A pessoa tem uma ideia maravilhosa, mas a capa não condiz com o título da obra, né? Então, isso vai ser um problema. E aí a capa está pronta. E aí isso tudo vai para... Aí a capa estando pronta, né, diagramou o livro, tudo vai para a gráfica. Na gráfica fica mais ou menos uns 20 dias, quase, dependendo do livro, fica um mês. Saiu da gráfica, ainda tem uma outra revisão, que é a revisão do miolo depois da gráfica. Aí faz a revisão do miolo e faz a revisão da capa também. E aí, ok, né? Está tudo certo, pode mandar fazer a tiragem completa, aí realmente o livro fica pronto para a distribuição. Publicação, né? E faz o lançamento. Aí, normalmente, a gente faz o lançamento aqui, né? O lançamento tem sido feito no tertuliário, aproveitar a presença, né, do professor Valdo no Círculo Mental Somático. Mental Somático, né? Então, deu para ter uma ideia? Sim. Ufa! Ufa! Se o pessoal pensa que escrever livro dá trabalho, vocês não sabem o que é fazer a publicação do livro, né? Isso muito porque bom. A gente não contou, porque tem aquela história, né? Parece que tudo isso vem numa sequência lógica, né, linear, mas às vezes a pessoa fala assim, mas por que o livro não sai? Por que o livro não sai, né? A Tatiana tem algumas experiências nisso, né? A questão da maturidade do livro, né? O que a gente percebe, né, é que tem um tempo de maturação da obra depois que ela já é aprovada, ou seja, depois que ela entra no processo editorial. O que a gente percebe? Que às vezes alguma coisa empaca. Às vezes não é assim, não é problema da gráfica, não é problema da editora, não é problema do autor. Mas tem alguma coisa no contexto multidimensional, no fluxo do cosmos, que aquela obra não é naquele momento que é para ela sair. Às vezes é para ela sair daqui 2 meses. E realmente a gente vê que se empacou alguma coisa, vamos parar tudo e ver o que está acontecendo, quais são as mensagens aí multidimensionais que estão relacionadas a isso. E aí a gente atrasa um pouquinho a publicação daquela obra, e aí quando a publicação da obra realmente é efetivada, aí a gente entende o porquê que aquilo atrasou, né? Às vezes naquele meio tempo ia acontecer alguma coisa com o autor, às vezes tinha alguma coisa mal resolvida com o autor que a gente não estava sabendo, mas que... Quer dizer, a multidimensionalidade sabe, né, o que está acontecendo. Então, assim, algum mal-entendido do autor, aí ele resolve aquilo e a obra sai. Então, assim, são várias... Depois a gente já trabalhar com isso há muitos anos, eu já estou há 6 anos na Editares, então, assim, depois a gente acompanhar muitos casos, a gente vê que realmente tem um time certo para aquela obra sair. Eu imagino que com os verbetes vocês também devem ter esse tipo de experiência, né, com esse time de maturação até que aquela obra seja publicada. Muito bom. E aí, a segunda pergunta, qual o tempo médio para a publicação de um livro pela Editares? Então, isso é muito relativo, como a Tatiana acabou de falar. Mas se tudo der certo, em 6 meses é possível uma publicação sair. É possível. Tá? Se todas essas etapas forem cumpridas, porque também tem uma coisa, na hora que volta para o autor, existe também um distanciamento, aí a editora fica esperando ele voltar com a obra de novo. Então, às vezes aquilo demora, né? Aí ele fica ali, às vezes pode demorar até 6 meses, se bobear, às vezes uma revisão de conteúdo, dependendo da profundidade, dependendo do que for preciso, ele vai precisar se debruçar ali 6 meses em cima do livro. E ele fala assim, nossa, mas meu livro está atrasado. Não importa, gente, faz parte. Se é para levar a sério, né, e fazer uma publicação tarística, então a primeira tares que acontece é muitas vezes com o próprio autor, é o que a gente sabe disso, né? E se ela não está madura muitas vezes,
É porque o autor, essa condição de você fazer uma pesquisa detalhista e aprofundada, às vezes isso vai fazer a pessoa mudar o temperamento, vai fazer ela mudar a forma de fazer, porque às vezes ela quer fazer tudo rápido, fazer tudo assim, muito rápido de qualquer jeito, e o livro vai exigir mais dela. Então, receber essas críticas, receber esses nãos, né, vamos dizer assim, a pessoa fica até meio desanimada. Mas, de novo, minha obra não foi aprovada, é porque precisa fazer alguma reciclagem, às vezes alguma recinha, alguma coisa para ela poder atuar nisso, né? Você está falando aí na sua sindromologia, aqui na página 9, você fala da síndrome do ansiosismo, né? Isso. Então, a ideia é que o autor ele não tenha ansiedade, né? Isso. Com relação à questão da publicação do livro, que ele privilegie, pelo que eu estou entendendo, a qualidade do conteúdo, Isso. né? E você fala também aqui da síndrome da pressa, abortando as revisões detalhistas antes da edição. Exatamente. Né? Então, acho que Está bem, essas duas bem síndromes caracterizado. que você menciona estão bem em cima do lance disso que você está falando. Isso também, é né? uma questão séria, porque é a pessoa que quer fazer, porque tem uma data, às vezes, de um curso, de um evento que ela quer publicar e porque ela gostaria, não dá para ser assim, né? Então tem todo um processo. Então a dica é, não condicione a publicação do seu livro a nenhum evento. Nenhuma data fatal, nenhum evento. Evento intrafísico, nenhuma data fatal, nada. Deixa seguir o fluxo do cosmos, né? Isso, e faça suas reciclagens pessoais. Exatamente. Essa é a exatamente. dica. E vale pra gente. Porque assim, eu também, a hora que eu cheguei, eu falei assim, não, agora eu vou escrever meu livro, vai ser tudo mais fácil, né? Porque eu estou doendo de detalhes, mas não é bem assim. Então, eu passei estou passando pelas mesmas coisas que todos os autores, inclusive esse ansiosismo, né? E assim, de querer fazer rápido, mas não adianta, né? A gente vai... E qual a dica que você dá, principalmente para o neo-autor, né? Qual é a dica que vocês dão? Porque, gente, é que nem aquilo que a gente fala em curso de campo de causa. Vocês que são de primeira vez, não tenham nenhuma expectativa. A gente falando isso, só falando isso, a gente vê que não adianta, né? Não. Mas assim, qual que é a dica que vocês dão para o neo-autor para eles ao menos mitigarem, diminuírem, né? Trabalharem com essa síndrome do ansiosismo que normalmente deve dar no primeiro livro mesmo? Na verdade, cada caso é um caso. A gente chega com a pessoa, tem pessoas assim que chegam, tudo que a gente fala para a pessoa, ela fica toda feliz né, todas as revisões, né, a gente tem alguns autores assim, que falam, que bom, então vou mudar isso, vou mudar aquilo, e vai embora toda feliz e vai rápido, entendeu? Ela muda rápido as coisas, quanto mais ela vai, é aquela pessoa recinofílica, né, ela gosta de fazer reciclagem, gosta de fazer revisões e mudar cada vez mais rápido. Agora, tem aquelas outras pessoas que realmente têm dificuldade de aceitar crítica e de aceitar a condição de que o livro vai demorar, ou ainda quando o livro já está, vamos dizer assim, aprovado, e está ainda passando pelas várias revisões, a pessoa fica super ainda, e aí, já passou do fulano para ciclano? Já foi para onde? Para onde que está agora? A gente acha natural isso. Inclusive, a gente quer colocar no nosso site um sistema que o autor possa acompanhar a obra dele. Igual quando você manda uma encomenda, né? Que você tem lá o PAC, você vai acompanhar em que fase está o seu livro. Ó, já saiu da revisão do conteúdo, agora vai para a revisão tal. Ajudar, né? Vai, porque a pessoa... Eu acho que uma forma de você diminuir a ansiedade é dando informação para a pessoa, né? Então ela fica assim, se ela fica sem informação, ela fica assim, achando que o livro ficou parado, esquecido, ninguém mais está falando do meu livro. Então a gente quer dar esse feedback para as pessoas. Eu queria também dar uma dica, assim, da pessoa fazer outras atividades. Ela entregou o livro na Editares, o livro foi aprovado, entrou em produção, que ótimo. Escreva outro livro. Comece a escrever outro. A outra dica também, transforme alguns capítulos do seu livro em verbetes. Porque aí o grande público você já está começando a fomentar o público leitor do seu livro. Quando você lançar o livro, já vai ter um monte de gente, mas cadê? Eu quero comprar o livro daquela verbetógrafa ou daquele verbetógrafo. Então, assim, transforme em verbete, não fique parado, né, esperando o dia do lançamento do livro, porque, como a gente falou, pode demorar até 6 meses. Você vai ficar esperando durante 6 meses sem fazer nada. Muito bom. Tânia, você quer fazer uma pergunta? Quero. Deixa eu ver.
Estou achando a questão. Então daqui a vou dar pouco. continuidade, quando você achar isso, você me avisa que eu te chamo, tá? Achei. Achou? Achou rápido. Na página 9, sindromologia. Você termina o item com duas síndromes. A síndrome do primeiro livro, a síndrome do segundo livro. Eu tenho uma história pessoal, né? Porque eu já escrevi 1, 2, 3, né? Me fala, o que você quis desenvolver com esses dois, com o primeiro e com o segundo? Na realidade, essa ideia não é nossa, essa ideia é do professor Valdo. Ele que trouxe essa ideia já há um tempinho atrás, quando ele falou assim, que a pessoa, quando escreve o primeiro livro, ela, antes de escrever, ela fica com a síndrome de querer escrever o primeiro livro. Então, fica aquela síndrome de, não, eu preciso, eu quero, não sei o quê, aquela autocobrança, ainda mais com essas perguntas que a gente coloca aqui, inclusive no coloquialismo, né? Cadê o seu livro, né? Que o professor Valdo vive perguntando para a gente. Então, tem aquela síndrome, né, desse primeiro livro. Quando ela escreve o primeiro livro, vem a síndrome do segundo livro, e ele falou que a síndrome do segundo livro é pior do que a do primeiro livro. Então, quem é autor se prepara, né? Quem não é autor vai passar por isso também. Que ele falou que quando a pessoa escreve, e ela teve uma aceitabilidade grande, as pessoas gostaram do livro, então ela fica, nossa, então agora eu preciso escrever um livro, o segundo livro tem que ser muito melhor do que o primeiro. Então a autocobrança da pessoa fica lá nas nuvens. Mas é aquela história, então começa com um manual, né? Faz um livrinho primeiro mais básico, né? Aí para o segundo você já vai estar no nível assim, médio, né? Você vai fazer alguma coisa mais técnica. Ou aí no terceiro, aí você vai fazendo, né? Então, se você graduar com livros, o primeiro livro ser um livro mais simples, uma autobiografia, por exemplo, um manual, você não vai ter essa síndrome, não, nem do primeiro, nem do segundo, porque às vezes a pessoa quer começar a escrever já um tratado, né? Quer escrever um dicionário, quer escrever, nossa, mas a pessoa nunca escreveu, já quer começar, né, fazendo um doutorado, né? Então, é bom a pessoa ir menos, né? Começa com uma coisa mais simples, que seja um manual, seja um opúsculo. O que é um opúsculo? É um mini livro de 49 páginas. É possível escrever um opúsculo. Dentro da Editares nós aceitamos. Então, assim, escreva uma coisa que vai ser boa para as pessoas, pense na interassistência em primeiro lugar, e é uma escola de grafopensinidade, é uma escola de grafopensênis. Nós estamos passando por essa escola da escrita. Então, não se sinta cobrado nem pelos outros, nem por si mesmo. Então, faça aquilo que é possível. É o que a gente brinca, né? É o que temos para o momento. Vamos fazer o que a gente tem e pronto. Sandra, não sei se eu te respondi. Né, respondeu. E aí me deu uma ideia. Eu achei isso muito interessante, o primeiro e o segundo livro, né? Existem algumas pessoas que já escreveram 2 livros na Editares. Sim. Vocês poderiam fazer uma entrevista para elas, porque aí elas poderiam, mais praticamente, mais efetivamente, falar como é que é essa coisa do segundo livro. Isso que você falou, às vezes o primeiro pode ser um manual, pode ser uma coisa mais simples, né? E o segundo, como é que é? Entrevistá-lo, é uma sugestão que eu estou dando. Não são muitas pessoas. Isso poderia ser uma coisa que ajudar, né? Que ajudaria aos que estão querendo escrever o primeiro, né? Perfeito. É o meu caso. Perfeito. Hoje eu trabalhei a manhã toda. Opa! De novo. Que beleza. E já entreguei para um bando de gente, né? E aí as pessoas me dão ideias, né? Que bom. E aí hoje eu trabalhei a manhã toda. Muito bom. Obrigada. Parabéns. Vai falando que ele vai ligando. Alô? Acho que não. Vai, pode ir. Vai. Oi. Parabéns, Sandra. Muito legal o verbete. Parabéns para nós. E eu queria te perguntar o seguinte, na paradoxologia, na página 9, aqui na minha 9, mesmo, né? Eu queria que você comentasse os últimos dois paradoxos. Pode ser? Pode. O paradoxo da escrita para si, com teor tarístico universal. Esse paradoxo é assim, você pensa em escrever egoisticamente, né, vamos dizer assim. A princípio, a pessoa fala, não, eu vou escrever para resolver o meu problema, né, para eu poder superar esse traço.
Então, ela vai com um pensamento, vamos dizer assim, aparentemente para si mesmo, né, egoísta, mas com o teor tarístico universal, ou seja, aquilo que vai servir para ela também vai servir para o maior número de pessoas, né? Então, é um paradoxo. Você escreve para você, mas você vai assistir muito mais pessoas se você tiver esse pensamento. Você quer complementar, Tatiana? Aí entra também a questão do autorrevezamento multiexistencial, que tem em algum lugar aqui do verbete. Porque se você está escrevendo para si, ou seja, no futuro você tem condições de acessar aquela obra, mas, ao mesmo tempo, outras consciências também vão acessar esse livro, né? Então, tem essa questão também do paradoxo do autorrevezamento multiexistencial. Quer dizer, o interesse é bem para você mesmo que você está escrevendo, para você do futuro, né? Para o Alexandre do futuro, mas vai valer para um monte de gente. É tipo que você atira no que viu e acerta às vezes do que não viu, né? Às vezes você vê do teu lado, né? E acaba você vendo que está servindo para um monte de gente que está passando por situações E o parecidas, interessante né? também é que na publicação a gente não tem noção de quantas pessoas vão acessar aquele livro, quantas consciências, a escala. O efeito halo daquela obra a gente não tem muita noção, né? E o outro paradoxo, o paradoxo de a invisibilidade do editor poder ser indicativo da qualidade do trabalho editorial. A gente estava até brincando, né? É o máximo quando o editor não aparece, ou seja, não tem muito erro. Porque senão o cara abre e fala, nossa, mas como que o editor deixou passar esse erro? Então, assim, quanto menos o editor aparecer, melhor que é a qualidade do livro. E eu vou chamar a atenção aqui que existe assim, tem a editora, né, que é o conjunto de todas essas pessoas, as equipes todas, e tem o editor, que é uma função, né, que nós temos na Editares, e que nós temos algumas pessoas que fazem esse papel do editor, né? Então, no caso, a Tatiana é editora, às vezes eu também pego uma obra para ser editora daquela obra. O que significa isso? É a mesma coisa no verbete, que é o revisor consolidador. É mais ou menos o mesmo papel do revisor consolidador, é o nosso caso aqui. Então, a gente vai acompanhar toda a obra, né, até ela ser publicada. Hoje a gente também tem mais uma pessoa, que é o Roberto Otuzzi, que também está atuando, né, aos poucos nessa área. Então, esse trabalho desse editor que a gente está comentando aqui. É o orientador, digamos assim, evolutivo. Isso, né? exatamente. Ele vai acompanhar o filhinho, né, desde a hora que está ali até o final. Bom. Sandra. Oi. Na politicologia, na página 9, tu já explicaste ali a política do autorado conscienciológico. Mas eu te pergunto o seguinte, os autores de outros lugares, como é que é o procedimento? Eles mandam os originais, mandam o seu documento, e como é feita a revisão? Via e-mail, Skype, como é que é feito? Olha só, o procedimento é igual para qualquer região, tá? Então a gente recebe pelo correio os originais impressos, e o parecer, se a pessoa não puder vir fisicamente em Foz do Iguaçu, nós fazemos o parecer via Skype. Tem aqui até na Estrangeira-Osmologia o parecer via Skype com o autorando ou autoranda, que é justamente isso, você não vai deixar de receber, né, o seu parecer, só que isso é marcado via Skype, onde vão estar os dois pareceristas e o autor, né, o autorando, né, no caso, que vai receber a informação via Skype. E aí ele vai receber depois o livro todo marcado, ou a gente escaneia as partes para ele, se for o caso, que já aconteceu, né, na CAL, escanear as partes que precisam ser mudadas, mas o ideal é a gente mandar de volta, né, todo o material trabalhado, mais o parecer, e aí a pessoa vai fazer essa mudança. Bom, essa revisão. Certo, obrigada. Sandra, você já até comentou, que tem uma pergunta aqui sobre a política editorial da Editares. Você comentou que ela está disponível, né, no isso, site a linha editorial. A linha editorial, né? Política editorial é o mesmo que a linha editorial, não é isso? É mais ou menos. Mais ou menos? Então, assim, tem uma pergunta a gente aqui, tem... olha.
para você descrever e comentar a política editorial da Editares, que está na Politicologia, na página 9, primeira linha. Então, nós temos, na verdade, a política editorial, ela é um conjunto de várias políticas. Então, tem a política, a linha editorial em si, né, que a gente falou que está disponível, e tem as políticas específicas de venda, distribuição, de doação. Então, a gente está criando, e de tradução, por exemplo, que é a mais recente que a gente está trabalhando agora, é a política de tradutores e traduções, né? Então, isso tudo faz parte da política editorial da Editares, né? Então, são vários pareceres técnicos, né, direcionamentos, né, para cada área de trabalho. Okay. E a linha editorial está disponível, no site da Editares. Está disponível. Né? Em Sinergismologia, na página 7. Página 7, Sinergismologia, na terceira linha. Como acontece o sinergismo editor-autorando? Página... Aqui, ó. Sinergismo editor-autorando. Na medida que ambas as partes se compreendem melhor. Então, por exemplo, vamos supor que chegou essa semana, né? Chegou uma pessoa com os originais e nos entregou. Aí a pessoa vai lá e a gente explica para a pessoa todo o processo, para ela poder entender como funciona, para ela não ter essas repercussões negativas de ansiedade ou qualquer coisa no gênero, dúvidas, né? E isso já cria ali uma conexão interassistencial entre o autor e o editor, né? O editor e o autorando. E aí ele vai entender como que vai ser cada parte, a gente vai avisando ele, ó, cada parte que você tiver, nós vamos estar te informando, e você vai receber o seu livro para poder fazer as mudanças. Então, só esse primeiro contato já vai criar esse sinergismo, né? E cria também uma confiança, porque isso é uma coisa muito importante dentro da Editares com os seus autorandos. Essa confiança de que nós estamos trabalhando com o livro, que o livro não vai ficar parado. Aliás, a gente tem essa meta, né? Você olha lá na nossa mesa, esses originais estão aqui por quê? De quem é? Para quem é? Então, assim, você vai lá, tem sempre um nome de alguém que vai para alguém. Então, a gente coloca uma folha, isso aqui é para revisor disso, para revisor daquilo. Então, a gente está sempre fazendo essas... passando, né, o original, fazendo o fluxo funcionar para não correr o risco do livro ficar parado, né? Então isso ajuda a esse sinergismo, né? E os próprios autorandos, né, que conversam entre si também e se tem alguma dúvida a gente está sempre com as portas abertas ali. Eu acho que esse daí é um fator. O editor ele faz o papel de um amparador intrafísico do autorando. Sim, é isso. Né? É isso. Bom. Ele faz. Quer comentar? Na mitologia, na página 9, na primeira linha da mitologia, você pode aprofundar o mito da escrita do livro ser algo inatingível? Esse daí é um mito, vamos dizer assim, que acontece com muitas pessoas, né? Às vezes eu já ouvi falar, por exemplo, a pessoa chega assim, não, mas o professor Valdo já escreveu tanto sobre tanta coisa, o que eu vou escrever? Porque o meu vai ser... Se a gente fosse basear no tanto que o professor Valdo já escreveu, eu não ia escrever nada. Ele falou assim, ele já escreveu tudo, eu não tenho o que escrever. Quer dizer, a pessoa não entendeu nada, né, da situação. Ótimo. Então, é um mito, né, de que o livro também, para ele, não é possível nessa vida, assim como para algumas pessoas, não, a desperdicidade não é para mim, ou escrever livro não é para mim. Então, existe uma falta de, vamos dizer, de autoestima, vamos dizer assim, grafopensênica, né, é uma falta de confiança, né? A gente trabalhou aqui no CAEC durante vários anos também com aquele curso do formação de autores. E mesmo a pessoa dentro do curso formação de autores, a gente via a pessoa se auto-sabotando. Ela estava no curso para diminuir um pouco a pressão pessoal, mas ela falou assim, no fundo eu sei que meu livro não vai sair. Eu falei, mas como assim? Você está aqui num curso de formação de autores e fala que você acha que seu livro nunca vai sair? Então, quer dizer, para que fazer, então, né? Então, a pessoa, às vezes, se sabota, né, com essa condição de achar que não pode. E eu já vi pessoas também falar assim para mim, não, porque esse processo, essa mesma lógica que a gente estava falando do livro, porque não está pronto, não está maduro, a pessoa usa isso para falar que o livro dela não vai sair, não vai sair, não vai sair. Então, chegou a pessoa para mim e falou assim, não, mas eu estou sentindo um padrão extrafísico muito forte, realmente não é para eu escrever agora, eu vou deixar isso stand-by, só que já faz 10 anos que a pessoa... O padrão extrafísico se mantém. Se mantém esse padrão. E a pessoa não faz nada para desassediar esse eventual padrão extrafísico, e a vida vai passando, e a promessa está indo, e nada acontece.
E ela falou que já teve várias tentativas e esse padrão volta, não sei o quê. Eu falei, não, então, não sei. Acho que é melhor você desistir mesmo, não tem jeito. Mas a pessoa, você vê que ela tem um tema, ela já fez várias dinâmicas da escrita na Unescom, por exemplo, que agora já está num outro nível, né, mais formação de autores. Agora tem a dinâmica da escrita na Unescom. Quer dizer, olha, tem várias possibilidades da pessoa se ajudar a se autodesassediar. Então, eu acho que isso que você está falando é importante, né? Porque hoje a gente tem tanta tecnologia disponível, em tantas ICs, né? A começar pela Unescom, se não der, vai para a conscienciometria, tem a OIC com a consciencioterapia, enfim, tem vocês também, né? Que depois do livro já entregue pode dar um suporte. Então, não tem muita desculpa, né? Tem dinâmica parapsíquica para a pessoa desassediar o padrão extrafísico. Então, tem a dinâmica de décadas já. Não tem jeito, tá tudo assim, tudo, a pessoa, né? é a desculpa da desculpa, né? Não tem jeito. Acho que a Tatiana quer falar alguma coisa. É porque, assim, eu sou adepta, né, da verbetografia. Então, assim, eu vejo que escrever verbete é uma ótima maneira de fazer esse desassédio mental somático, porque você desdramatiza a questão da escrita. Até porque assim, o pessoal da Enciclosapiens praticamente pega na mão da gente para escrever junto. Então, assim, é uma assessoria que a gente não pode perder a oportunidade. E é uma maneira que você tem de desdramatizar o processo da escrita, aumentar a autoestima intelectual, ver que você consegue produzir, e com o resultado da produção do verbete, você vai sentir mais automotivação para poder escrever o livro. Eu queria só trazer um ponto aqui também, não sei se você concorda, Sandra, que é a condição do amparo de função. Né? Você mencionou aqui na sua parafatologia do amparo extrafísico de função da produção editorial, mas o autor, ou o autor, né, o autorando, ele conquista esse amparo de função a partir do momento que ele toma alguma iniciativa. Né? O amparador não pode fazer nada se a pessoa não decidiu ainda, né? Como que é? Botar a mão na massa, botar a mão na caneta, ou, né, botar a mão no teclado e digitar e escrever o seu livro. Então, eu acho que essa parceria também com o amparo de função que o autorando faz é muito importante, ajuda muito nesse autodesassédio. E ter confiança, né? Que não adianta, por mais que a pessoa tenha pressão, que ela esteja sofrendo extrafisicamente, quem não vai passar por isso? Não adianta a gente falar aqui que a pessoa não vai sofrer pressão, que não vai ter problema extrafísico, vai ter. Isso é normal, é natural. A mesma coisa que quem nunca escreveu o verbete vai sentir aquele frio na barriga, isso faz parte. Né? A gente até brincou que aqui é a sessão da desdramatização, né? Então a pessoa senta ali do lado para acompanhar o outro senta na terceira e vai mudando até chegar aqui e depois vai escrever o livro, né? Então para a pessoa realmente enfrentar e saber outra coisa. Está cheio de amigos aí, e o que é mais importante também, e a gente até colocou ali, né? Eu queria comentar sobre o Colégio Invisível dos Revisores da Conscienciologia. A gente tem uma equipe enorme de revisores que não aparecem. É um colégio invisível mesmo. Então, assim, chega um original na nossa mão, aí a gente combina lá, para quem que a gente vai mandar? Aí a Carla, manda para fulano. Esse mesmo. Então tá. Então a gente pega, às vezes pega a pessoa que está aqui na tertúlia, às vezes a pessoa não mora aqui, ela mora em outra cidade, mas ela é o especialista. Então, quer dizer, é muita gente trabalhando em prol das publicações saírem. Não é pouca gente. Deixa eu caminhar aqui com as perguntas. Tem teletertuliano, tem tertuliano, mas deixa eu só dar um gás aqui nas perguntas online, que aí eu já passo para vocês, tá? Professora Sandra, tenho a informação de dois tratados da Conscienciologia estarem esgotados. Não sei quais são, devem ser... Ele não diz aqui, só fala o Reurbanizatus e o Projeciologia. Tá. A pergunta seguinte é, possui previsão de reedição? Provavelmente para 2015. Eles estão em produção, na verdade, né? Foi feita a revisão de atualização da língua portuguesa, né? Com essa nova ortografia. E também os dois, né, na verdade, o Projeciologia e o Reurbanizatus. E a gente está, né, ainda fazendo essas adequações, né? E assim que tiver essa adequação, aí a gente também está fazendo um movimento e uma campanha para ter mais fundo editorial, porque elas são duas obras bem caras, né? Então, se a pessoa também tiver interesse de ajudar, ou quem quiser ajudar nessas duas obras, a gente agradece. Tá? Pode falar com a gente depois. Muito bom. Em estrangeirismologia, Sandra, na primeira linha, você explica, por favor, o ghostwriter cosmoético? Cosmoético. Então, essa palavra ghostwriter é bem conhecida da área editorial, né? Que, por exemplo, vamos supor que tem lá um jornalista, né? Tem um caso, por exemplo, que eu até coloquei num outro verbete que eu escrevi.
É uma garota que foi uma sobrevivente de um acidente super difícil, né? Que ela foi a única sobrevivente de um acidente aéreo. E aí o jornalista ficou sabendo disso, foi fazer uma entrevista com ela e falou assim: nós precisamos escrever o seu livro, o livro da sua história. E ela tinha 13, 14 anos. Ela falou: mas como? Eu só tenho 14 anos, como é que eu vou escrever um livro? Ele falou: não, eu vou te ajudar. Então ele foi, né, o ghostwriter dessa menina, ele ajudou ela fazendo entrevistas, escrevendo, e ela mesma depois passou a escrever também, e ele foi o coautor da obra, né? Por que cosmoético, né? No nosso caso, muitos ghostwriters, não são todos, né? O que acontece? A pessoa fica tão envolvida com o processo que ele quer ser o autor, ele quer escrever, ele quer interferir naquela obra, que não é o ideal. Então, quando você vai ter lá um preceptor ou uma pessoa que vai ajudar, ele deve ficar, vamos dizer assim, imparcial. Se o limite da escrita daquela pessoa é aquele. Não adianta você colocar as suas ideias ali, porque o livro não é seu. Então, por isso que tem uma linha muito tênue ali, você fala assim: não, mas eu vou melhorar esse livro vai ficar ótimo, você vai ver, vai fazer um sucesso. Mas não é você, né? Tem é a que outra ver pessoa. A qualificação da intencionalidade, da intencionalidade. Né? E em tecnologia, na página 7, Sandra, na terceira linha, como que é a técnica etológica do salto baixo? Acho que tem até relação com isso que você falou. Tem. Assim, tem vários momentos onde a pessoa, tanto da parte nossa como da parte dos autorandos, a gente tem que usar essa técnica. Porque nós também não somos detentores de toda a verdade. Quando a gente vai receber recebe um original, nós temos que, às vezes, se a gente não entende ou não compreende aquilo que aquela pessoa falou, nós temos que buscar informações. Porque só porque a gente não sabe, ou só porque a gente não viveu aquilo, alguma coisa, não, isso aqui não serve. Não, isso aqui, de onde que essa pessoa tirou? Não, esse livro aqui não vai passar. Porque é uma falha nossa, às vezes, de não conhecer aquela informação. Então, nós também temos que usar a nossa técnica do salto baixo, né, para receber, às vezes, até uma verpom. A pessoa está escrevendo uma coisa que não existe, né, e você vai, vamos dizer assim, não vai aceitar isso, temos que ver, pesquisar, ver a possibilidade, e assim por diante. E, por outro lado, também, do outro lado, né, do autorando, também não achar que, só porque ele também tem muita experiência, é uma pessoa super engajada na Conscienciologia, 20 anos de praia, que tudo que ele escreveu vai ser positivo e vai, vamos dizer assim, ser um livro, né? Porque às vezes a pessoa tem muita experiência, mas ela não tem a experiência da escrita, né? Então, é igual o professor que trabalhou 20 anos numa empresa, mas na hora que ele vai falar, ele não tem didática. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, a pessoa tem que, todos nós, né, tanto editor como autorandos, baixar a bola, né, e vamos ver o que a gente precisa aprender, né, e ver o que é possível fazer. Essa postura de sempre aprendente, então, Sim, é melhor, ela né? é a melhor. É a melhor. E aqui, Sandra, vocês pretendem relançar, a Editares pretende relançar o livro Síndrome do Estrangeiro? Já está até o final do ano ele vai ser, até o final do ano a gente não sabe, mas até o ano que vem, porque o que acontece? A professora Malo, ela fez uma revisão muito forte, né, a gente pode dizer assim, nos dois livros, né, no Autocura, através da reconciliação, esse provavelmente vai ser até o final do ano, e está terminando a revisão do Síndrome do Estrangeiro. Então, vai ser realmente, são edições ampliadas, revisadas, novas, né? Inclusive as capas vão mudar, ela vai ter uma, vamos dizer assim, uma condição de ser para presente, e vai incluir um terceiro livro que ela está escrevendo, novo, então vai ser tipo uma trilogia, né, numa caixinha, para a pessoa dar de presente, vai ser todo especial. Então, aguarde a sua... Tem a ansiedade do leitor, né? A gente esqueceu de colocar aqui. Também tem a ansiedade a síndrome da ansiedade do leitor. A gente pode colocar aqui depois. Muito bom. Vamos lá, Alexandre? Alô. Vai falando que ele vai funcionando. Então, o som vem. Tá, parabéns pelo verbete, parabéns Obrigada. à equipe, né, pelo trabalho. Obrigada. Sou admirador de vocês aí. Bom, a minha pergunta é a seguinte: na página 9, na paradoxologia, primeira linha, o paradoxo ali, o paradoxo best-seller superficial, low-seller esclarecedor. Então, eu queria assim ouvir de vocês como que a Editares se posiciona hoje quanto a isso, né? Por um lado, a necessidade de ser vendável a obra, digamos, né? Mas por outro lado, essa questão do aprofundamento ou não, enfim.
Nós temos o nosso público, é um público especializado. Então, nossas obras são especializadas, né? Então, existe... Provavelmente, a gente não vai ter, só ao longo dos anos, né, que a gente vai conseguir ter um best-seller como Projeções da Consciência, ou outros livros que chegam quase a 100 mil, né, vamos dizer assim, exemplares. Mas a nossas tiragens e o nosso público que a gente atinge é menor, devido justamente à condição do especialismo e da conscienciologia ser algo mais desafiador do ponto de vista evolutivo para as pessoas. Então, é como se a gente pensasse assim, não dá para a gente fazer uma escrita de massa. Não vai dar. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas e se a gente baratear? Não, baratear não, mas a palavra não é essa. Mas se a gente deixar mais assim acessível, não colocar tanto neologismo. Mas eu penso, mas se a pessoa não entende o neologismo, então ela não tem sinapse para sinapse, ou ela não é intermissivista, ou ela... Por que ela não... que isso vai facilitar para a pessoa, né? E o neologismo é justamente algo que é uma senha para as pessoas que estão já no nível de entendimento, que querem realmente não simplificar, mas complexificar a sua existência no sentido de melhoria evolutiva. Então, assim, o que adianta você falar assim, não, vamos fazer uma coisa mais fácil, né, para todo mundo. Eu acho que nós já estamos fazendo um bom trabalho, né? Eu digo nós, quer dizer, são os autores da Conscienciologia, quando deixa de ser a Conscienciologia de um único autor. Antes era só o professor Valdo que escrevia. Hoje nós temos 47 autores. Então, estamos rumando até o final do ano, nós vamos ter 50 autores. Então, a nossa ideia é ter 500 autores, que nem os 500 verbetógrafos. Mas vamos por parte, né? 100 autores, 200 autores. Isso já mostra uma amplificação, né, de todo esse processo para abranger mais pessoas. Então, cada um de nós que escreve um livro vai ter um público interassistencial mais específico e vai conseguir atingir um número maior de pessoas. Então, assim, não vamos ter a ilusão de que isso vai criar best-sellers, né? Que isso vai criar assim, né, um grande... que vai atingir o grande mercado editorial, né? O que eu pensei não é tanto assim o best-seller do ponto de vista social mais amplo, né? Eu pensei os best-sellers relativos, digamos, dentro do nosso... dentro do nosso ambiente, sim. Eu acho que é possível. Aqueles, por exemplo, o livro do Marcelo da Luz, né? Sim. Vendeu muito e tal, né? E já outros vendem bem menos. Enfim. Os da professora Malo, né? Os da professora Malo, isso, claro, eu acho que... Isso. 56 mil é o Projeções da Consciência. Não, eu acho que nesse sentido, sim. Tem casos assim de pessoas até que eu conheço, por exemplo, a pessoa escreveu um livro, né? Mas ela sente que precisa escrever um outro antes para conseguir preparar para lançar aquele, porque teria muito pouco público. Assim, isso, perfeito. Existe a massa crítica, né, que a gente sabe dentro de toda a ciência, né, que você vai preparando os leitores, e tem também, o próprio autor pode criar vários estilos de livro, que ele vai ter, como acontece na ciência convencional, né? Então, você tem um livro que é para o especialista e tem um livro para o leigo, né? Isso é possível fazer. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Sim, um livro preparatório, digamos, por exemplo, o Projeções da Consciência, né? Dentro do processo do professor Valdo, o Projeção da Consciência veio primeiro e preparou, né, para Projeciologia. Não, com certeza, concordo. Obrigado. Miriam, vamos lá. Sandra, na página 7, em tecnologia, eu gostaria que você falasse sobre a técnica da segunda redação, que está na 4ª linha, e o último item, as técnicas profiláticas aplicadas à logística da produção editorial. Então, a técnica da segunda redação também é uma técnica que o professor Valdo lançou, né? O que ele propõe? Quando você terminou de fazer um artigo ou o texto do seu livro, você deixa ele de lado, né, alguns 15 dias, né, e é claro que você não vai escrever o livro de novo, mas vamos pegar um texto, é mais fácil de um texto, um artigo. Deixa lá 15 dias de lado e escreve a mesma coisa, né, sem ter tido contato com aquilo que você escreveu antes, você escreve o mesmo tema e a mesma coisa. Depois, o que você faz? Você compara a primeira redação com a segunda redação. O que você tem de novo? O que você pensou? O que você repetiu? E você vai ampliar e vai, vamos dizer assim, enriquecer mais o seu artigo, o seu verbete e até o seu livro. Pode ser feito, às vezes, com alguns capítulos do livro? Sim, pode ser feito pelos capítulos. Porque talvez o livro inteiro, perfeito, né? Mas alguns capítulos do livro, alguns capítulos sejam mais críticos, não sei. Perfeito. Né? A pessoa deixa descansar e depois rever. Para decantar as ideias, né? Exatamente. Isso a gente também indica para o próprio livro, mas no todo. Então, por exemplo,
exemplo, a pessoa terminou de escrever, deixa lá uns 15 dias, vai tirar umas férias, aí você volta e vai fazer aquela última revisão do livro para ver se realmente é aquilo mesmo. E qual que era a outra? O último item, as técnicas profiláticas aplicadas à logística da produção editorial. Então, aqui, que é a logística, né? Todo o processo que você vai, desde a hora que você recebe o original, aí você vai passar para um, vai passar para outro, e isso tudo são questões que você vai salvaguardar, né? Então, o que eu preciso fazer para não errar? Essa semana eu tive uma ideia, porque a gente às vezes recebe, lá da diagramação, por exemplo, e a gente vai imprimir o original. Aí eu penso, mas esse aqui é a última versão? Mas qual é? Eu imprimi tudo isso aqui, mas estou com os dois impressos. Como que eu vou saber que é a primeira ou que é a segunda? De repente, criar um critério junto com o diagramador, de deixar bem claro que essa aqui é a última versão, a versão da data tal, não sei o quê, para não correr o risco, como já aconteceu, de eu ficar revisando uma versão antiga. Aí depois você pensa, não, essa aqui não era a anterior, essa aqui. Então você perde tempo e o negócio não funciona. Você quer fazer alguma condição? Não. Então é isso. É você ir, cada etapa do processo é como se fosse uma linha de montagem, né? E aí você tem os seus pontos críticos de qualidade. Então você vai ver o que você pode melhorar. Ok, obrigada. De nada. Professora Sandra, pode informar se o livro da professora Lilian Zolé já está sendo traduzido para o alemão? A professora Lilian tem 3 livros, né? Eu não sei de qual mas então, provavelmente deve ser o dela como autora única, né? Sim. Existe um grupo de voluntários que traduzem os livros para esse idioma? Sim. Nós temos um grupo de voluntários e, se a pessoa tiver interesse, se ela é tradutora ou se ela é revisora, ela pode entrar em contato com a gente e quiser fazer parte, se ela tiver algum interesse, ela se cadastra, né? Ela passa por uma entrevista. Quem cuida disso é a Ana Paula Firmato, e ela passa por uma entrevista e a gente cadastra ela como voluntária e ela passa a fazer parte da equipe. Qual que é o e-mail que a pessoa pode entrar em contato? Porque não, pode ser da Editares mesmo, pode ser comercial@editares.org. Tá. Essa moça está escrevendo da Alemanha, tá? Então, comercial@editares.org. Contatos sobre voluntariado na revisão, né? Aliás, qualquer contato. Na verdade, qualquer contato, por enquanto, é esse e-mail, e aí a gente redireciona. Perfeito. Tá? Outra pergunta. Os livros são sempre escritos na forma de verbete ou podem também ser narrativos, como os livros comuns? Poderia me informar quais são os requisitos para se escrever um livro? Então, dentro da primeira coisa, os livros podem ter qualquer estilo, né, desde que o autor ele tenha uma constância, né, então ele não deve começar, vou começar a escrever estilo enciclopédico, depois no meio do caminho ele escreve uma outra forma e assim por diante. Então, se ele escolher um estilo, ele vai até o final. Nós vamos ter um estilo inédito agora, que é um livro do autor, acho que ele não está aqui, o Arlindo Alcadipani. Ele escreveu um livro que ele é o quê? É uma sequência de diálogos. Como ele é filósofo, né? Então ele escreveu um livro a partir de diálogos. É um estilo próprio, é o estilo dele e foi muito bem escrito. Tem os diálogos de Platão, vai ter os diálogos do claro, Arlindo vai ter agora, os né? diálogos de Arlindo. Então, assim, são estilos pessoais. Então, tendo coerência e tendo a informação sendo passada, não tem problema. Não é obrigatório as pessoas utilizarem o estilo enciclopédico. Tá? Não é obrigatório. A outra pergunta que a pessoa fez... Quais são os requisitos para se escrever um livro? Para escrever um livro, ela tem que ter um tema, né? Um tema geral. E como nós somos uma editora da Conscienciologia, o tema ele deve estar relacionado a uma especialidade da Conscienciologia e, principalmente, ligado a uma experiência da pessoa, né? Porque a maioria dos nossos livros, o que são? O que a gente percebe que ele tem maior sustentação? Quando ele é parte da experiência, da vivência da pessoa. Então, esses dois seriam os primeiros requisitos, né? Que a pessoa escolha. Ou seja, mas não precisa a pessoa ser voluntária, nem ser professora, quer dizer, ela tem que ter um tema. Tem que ter o tema. Tema da Conscienciologia, ter uma intenção assistencial. Sim. Sentar o bumbum na cadeira. Claro. E ter disciplina e escrever o livro. Assim como a enciclopédia. A enciclopédia, pelo que eu entendo, é possível um verbetógrafo não ser nem voluntário, né? É a mesma coisa. É isso, né? Muito bom.
Agora, em sindromologia, na página 9, Sandra, na primeira linha. Você pode aprofundar a síndrome da inércia grafopensênica? Nossa, essa síndrome é ótima, né? Quer dizer, nenhuma síndrome é ótima, mas falar dela vai ser muito bom, né? Eu estou lembrando aqui que tem um verbete da a Cristina Bassanese que ela fala sobre isso, né? Então, assim, essa inércia grafopensênica, a pessoa parece que é igual, ela perde o ritmo, né, da escrita, ela ficou parada, e a lei da inércia é essa, quanto mais você fica parado, mais você tende a ficar parado. Então, assim, quanto menos você escreve, a tendência é você escrever menos. Então, essa que é a síndrome da inércia. Então, o ideal é a pessoa... Por isso que, por exemplo, outra técnica, né, da escrita é a pensata. O professor Valdo lançou a técnica da pensata, ele ensinou todo mundo a escrever uma pensata. Se a pessoa escrever, no mínimo, uma pensata por dia, ela vai sair dessa crise da inércia da escrita, né? Então, escreva uma pensata, né? Uma linha por dia, Uma né? linha por dia, né? Esse que é o ideal. É aquela frase, né? Nem um dia sem linha. Nem um dia né? sem linha. É mais ou menos né? esse. Que isso aí cura tudo e a pessoa fica feliz porque ela fala, pelo menos escrevi uma frase, uma pensata do meu dia, do que eu aprendi hoje, né? Eu acho que isso aí vai ajudar bastante. E essa síndrome da inércia grafopensênica, ela pode ter relação com holopensene grupal? Se a pessoa não vive num ambiente que favoreça o estudo, a escrita, é mais difícil mesmo. Vamos supor que a pessoa, às vezes, vive num ambiente, como até o próprio professor Valdo fala, né, que ele vivia num ambiente que as pessoas eram mais artistas, as pessoas queriam que ele tocasse algum instrumento, e ele falou, não, meu negócio é a cabeça. Né? Então, a pessoa tem que, às vezes, se posicionar, mesmo sendo um ambiente, a mesologia, a situação toda, a pessoa tem que saber o que ela quer fazer, e não usar o ambiente como desculpa para ela não escrever. Então, ela tem o quê? Tem 5 minutos de período que as pessoas não estão incomodando, é naqueles 5 minutos que ela vai escrever. Você vai ao banheiro, pega uma canetinha, ninguém vai te incomodar ali, você fechou a porta e escreve no banheiro, sei lá, dá um jeito. É isso mesmo. Tem que sair da inércia, né? Tem que sair da inércia. Sandra, a Editares faz avaliação prévia para classificar a obra dentro dos parâmetros da conscienciologia? Obras educacionais têm espaço? Há um serviço para revisão sob demanda? As perguntas. A gente avalia exatamente. Quando a obra chega na nossa mão, nós vamos avaliar justamente se a obra está dentro da nossa linha editorial. Lembrando, é um assunto da conscienciologia? Né? Tem relação com a conscienciologia? Por exemplo, tem uma especialidade da conscienciologia que é a lexicologia, que é a ciência que estuda dos dicionários. Aí a pessoa fala assim, mas eu posso escrever qualquer dicionário? Depende. Se for ajudar a conscienciologia no sentido dos verbetes, no sentido da enciclopédia, pode, por que não? Nós vamos lançar agora um dicionário de eufemismos, que, na verdade, foi justamente pela necessidade da própria verbetógrafa, né, a professora Roseli, de não conseguir achar nada muito prático, ela resolveu colocar tudo aquilo, e isso vai ajudar os próprios verbetógrafos. Então, é útil, vai ajudar dentro da técnica da verbetografia e assim por diante. Então, a gente avalia nesse sentido. A pessoa fala assim, mas eufemismo, qualquer um pode escrever, qualquer linha, mas nós temos um interesse específico para ajudar na enciclopédia. Então, assim, a gente avalia nesse sentido também. Obras educacionais têm espaço? Seria livros didáticos? Ele não especifica aqui, né? Então, eu acho que você pode responder dentro da linha do pensamento desse livro didático. Porque assim, a gente tem a parapedagogia, a gente tem vários níveis de educação dentro da conscienciologia também. Se a pessoa faz aquele contraponto, ou ela compara a parapedagogia com a pedagogia, ou com a educação, com a paraeducação, também é válido. Agora, na dúvida, manda para a gente. Isso aí. E há um serviço para revisão sob demanda? Não. A gente revisar o livro que ele escreveu, independente da nossa... Só se tiver o nosso interesse, né? Ok. Bom. Na fatologia, na página 6, Sandra, na segunda linha, você pode, por favor, aprofundar a GESCOM grafopensênica mental-somática? A princípio, a pessoa pode pensar, não, mas que GESCOM grafopensênica não é mental-somática? Nem todas, né? Então, assim, eu até passei por uma experiência bem recente, né, com a nossa revisora aqui,
que revisou uma série de questões lá do livro que eu escrevi, e ela ia colocando assim, eu posso falar, né? Ela ia colocando, demarcando aonde eu tinha sido mais psicossomática na minha escrita. Então ela fez uma varredura tirou o meu psicossoma do meu livro, entendeu? E aí, assim, começa a entender. É só o excesso do psicossoma, né? Não ficou ainda totalmente... bem, só o excesso. Só o excesso. Né? Bem que ela corrigiu a tempo, hein? Porque, assim, se é um tema técnico, né, foi que ela até, depois eu aprendi com isso, né, se é um tema técnico, você não vai colocar muito coloquialismos e falar diretamente, que nem hoje tem essa técnica, né, que é a linguagem dialógica, que você fala com o leitor como se você estivesse conversando com ele. Isso dá mais rapport, isso dá mais, vamos dizer assim, sensação de proximidade, mas tem muito psicossoma, no sentido de você ter que abrir um pouco a parte técnica. Por exemplo, a gente tem o livro da Vera Hoffman, que é bem esse estilo, né? E está ótimo, porque ela atende, né, o Sem Medo da Morte, ela atende o público e ela toma chá com o leitor, né? Ela mesma fala lá no livro dela. Então, isso é ótimo. Só que o meu livro não dava para tomar chá com o leitor. Então, a Tatiana me mostrou e limpou essa parte, né? Vamos dizer assim, aí ela se tornou um pouco mais... mental somática nesse sentido, né? Não que os outros livros não sejam mentais somáticos, né? Ok, mas vai ter uma preponderância, digamos assim? Isso, uma preponderância, né, mais técnica, mais técnica, né? né? Seria uma questão da tecnicidade. Tecnicidade, do livro, né? exatamente. Bom, você pode adiantar o tema do seu livro? Sim, ou não? é o mapeamento da sinalética. Ah, que bom. Que veio de um verbete, hein, gente? É. Nasceu de um verbete. Muito jóia. Sandra, tem uma teletertuliana aqui que gostaria de saber se a Editares vai fazer nova edição do livro Sempre é Tempo, esgotada no Rio de Janeiro. Já está em produção, tá? Tá. Dentro de um ou dois meses já deve estar nas livrarias. E quem pergunta é a própria autora. É a própria autora. Eu já avisei ela. Você vê que tem a símbolo do autor que já escreveu. Dona Dalva, já tá, quando está chegando? Daqui um mês ou 2 meses. Daqui um mês já está chegando aí. Fique tranquila que... A gente está... Só para, Dona Dalva, deixa eu explicar para a senhora. Nós estamos revisando a versão que já houve mudança, né, na diagramação, e antes de ir para a gráfica, precisa passar pela gente, aquela sequência toda, né? Mas precisa passar pela gente para a gente ver se está tudo certo. Se tiver tudo certo, porque às vezes na hora de você abrir um arquivo, de você abrir e fechar, mesmo que seja só para mudar uma página, ele pode dar problema. Então, a gente está revendo isso e já praticamente já vai para a gráfica semana que vem. Aí, dentro da gráfica, demora uns 20 dias até a capa ser refeita, todo o processo. Então, é mais ou menos isso. Muito bom. Um mês. Sandra, na página 8, em efeitologia, eu gostaria que você falasse sobre o terceiro efeito, que seriam... os efeitos decisivos da intencionalidade do autor na qualidade da obra. Então, efeitos decisivos da intencionalidade do autor na qualidade da obra é justamente o primo pensene, é como se fosse assim, o primo pensene antes de você começar a escrever. O que te motivou a escrever aquele livro? Da mesma forma, quando vocês chegam aqui para a gente, né, o que te movimentou a escrever esse verbete? Seria mais ou menos perguntar para o próprio autor, ou que ele já começou, ou que ele já escreveu, e a gente percebe que esse pensamento faz toda a diferença. Porque ele vai ter uma conexão maior com os amparadores, ele vai ter uma conexão maior com os insights que ele tem, a obra vai ser mais limpa, vamos dizer assim, nesse sentido. E o ideal é que isso seja conectado com a sua percepção de necessidade, de autopesquisa, é uma convergência, né, da sua autopesquisa com o que o leitor precisa, com o momento evolutivo, quer dizer, toda uma sincronicidade que vai acontecer a partir dessa intenção inicial, né? Então, é onde ele coloca ali a base para a sua GESCOM. Eu só queria complementar que quando a gente vai fazer o parecer de uma obra, mesmo que a gente não conheça pessoalmente o autor, que a gente recebe bastante livro de fora também, né? Mas assim, no texto, quando você vai ler nas entrelinhas, fica explícita a intencionalidade do autor. E quando tem uma intencionalidade meio viesada, fica explícito, assim, por mais que a pessoa não diga ali, não explicite no texto, mas as entrelinhas a gente consegue ler. E tem um amparo de função também que ajuda, né? Então...
Ok, e o próximo efeito, os efeitos de gafes e erros publicados comprometendo autores, revisores e editores. Isso tudo é mais uma responsabilidade, de mostrar a responsabilidade de todos, né? Então, por mais que a pessoa fale assim, não, mas eu já vi, eu já li, eu já revisei e tal. Não, vamos revisar de novo, vamos fazer, porque isso vai comprometer todo mundo. Quando um livro ele aparece com um erro assim crasso, né, vamos dizer assim, às vezes falha no nome, ou às vezes acontece, para vocês, para quem está lendo, às vezes não vai perceber, mas vamos supor, o livro, a capa foi feita por um capista. E a gente tem lá a página 4, mais ou menos padrão, aí copiou uma página 4 de outro livro e saiu o nome do capista do outro capista que não era aquele. Acabou, entendeu? Agora já é uma gafe. Então, como é que você vai colocar na história da produção daquele capista? Às vezes é a primeira capa que a pessoa está fazendo na vida e, de repente, o nome dele não saiu. Então, assim, é uma coisa que não tem volta. O livro já foi, já está lá 1.500 livros impressos com uma falha dessa. Então, isso é só um tipo, né, vamos dizer assim. Então, esse detalhe, essa condição assim que a gente fica o tempo todo preocupado de não sair nenhum tipo de questão que envolva principalmente pessoas ou que envolva o conteúdo da obra do autor, né? Daí essas revisões tão detalhadas, né, ou tão detalhistas. Sim. Também, né? Mas aí nesse caso que você citou, vocês iriam refazer as capas, seria isso? Sim, teria que fazer. Recolher todos os livros. Isso, mas aí às vezes o capista abre mão e fala, não, tudo bem, fica para o próximo. Ah, é mais barato. Ok, obrigada. Parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Na página 7, na principiologia, na segunda linha de baixo para cima, aliás, terceira, o princípio nada substitui o esforço pessoal. Você pode aprofundar? Aqui, né? Isso daí é uma coisa que a gente já vem escutando, né, do professor Valdo também, desde que a gente está na Conscienciologia, que o esforço pessoal é tudo, né? Por mais que você tenha ajuda, você tem revisores, você tem o curso disso, daquilo, como a gente falou agora, né? Tem várias oportunidades para você fazer o seu livro, mas o mais sério vai depender de você mesmo. Não tem quem vai, mesmo o amparador não substitui o seu esforço. Então, é você com o seu caderno, com a sua página em branco, né, vamos dizer assim, e a sua ideia. Então, assim, isso não tem como, é um processo bem específico e individual. Então, é o seu esforço, nada substitui o seu esforço. Por mais que você tenha amparo de função, amparo de todos os lados, que tenha a melhor biblioteca na sua frente, o seu verponário foi construído, vai depender de você fazer. Entendeu? Sandra, existe previsão para a disponibilização dos livros em versão digital pelo Editares? Existe. Assim, a gente tem uma meta de até o ano que vem ter todos os livros em digital, tá? Tem uma pessoa que está nos ajudando nisso e a gente quer colocar também na Amazon, isso já desde que eu entrei, já faz quase 2 anos que a gente está tentando fazer. Mas é uma meta que a gente quer ver se consegue cumprir até o ano que vem. Tá? Então, eu queria pegar o gancho dessa pergunta, Sandra, porque tem essa condição, né, do e-book, do livro impresso. Como é que vocês veem isso? Porque a gente já ouve falar que daqui a algum tempo o livro impresso tende a acabar, né? Então, e que agora tudo é e-book, inclusive tem editoras que só fazem e-book, né, atualmente, tem autores que só publicam mais e-book. Como é que vocês veem essa condição? Olha, isso tudo também é meio que boato, até certo ponto. A gente conversou com uma pessoa que é autor lá nos Estados Unidos, né, e ele falou o seguinte, olha, nós publicamos o meu livro em papel e em digital ao mesmo tempo. Vendeu mais em papel, por enquanto, do que digital. E ele falou que o digital ajuda a vender papel. Então, assim, um não está matando a venda do outro. Então, você divulga o livro pelo digital, porque as pessoas ainda querem ter algo para... o materialismo, né? O materialismo ainda impera, né? Para anotar, para ter como seu e assim por diante. Então, a gente acha que o digital vai nos ajudar e não nos atrapalhar. E a disponibilização desses livros online, eles são gratuitos ou é para a pessoa comprar?
a Então, versão é e-book? assim, nós recebemos a orientação de fazer no estilo que você tem um app, né, que seja um aplicativo, e você pague esse aplicativo, Ok. tá? E não o livro em si. O livro fica gratuito e você paga o aplicativo. A gente recebe um valor como se fosse da gráfica, né? Você tem que pagar para a gráfica produzir, e a gente tem que pagar para a gente ter o sistema funcionando para os livros serem disponibilizados. Ah, que bom. E aí a ideia é fazer um aplicativo específico para editares, um Muito app. Então, Sandra, para fechar com chave de ouro, na página 8, na efeitologia. Os efeitos nocivos das omissões deficitárias e o cotejo disso aí com a frase enfática. Os efeitos nocivos das omissões deficitárias, em contraponto com a contribuição, né, com a reurbanização extrafísica planetária. Isso aí, na verdade, é o fator que vai motivar, que pode motivar a pessoa a deixar de ser omisso, né, deficitário, e pensar, não, eu estou contribuindo justamente para a reurbanização extrafísica planetária. Eu acho que isso é um bom contraponto para a pessoa pensar na sua, vamos dizer assim, na sua responsabilidade, naquilo que ela vai fazer. E pensar que existe um maximecanismo, mas existe também as mini peças, né? E que o seu livro, o nosso livro, vai ser uma mini peça. Não adianta a gente pensar que vai fazer uma reurbanização só com um tratado. Até o professor Valdo sabe que isso não acontece com os livros dele. São vários livros, porque senão ele só poderia, se ele pensasse isso, ele tinha escrito um livro só, que já ia resolver todo o problema, né? O Reurbanizados, por exemplo, não vai resolver. Então, assim, tem que ter vários livros de vários tipos de autores, com várias abordagens, e ver pontos que muitas vezes a gente ainda não foram captadas, não foram recuperadas, né? Isso que é o mais importante, que o autor ele se sinta como se fosse um infiltrado mesmo nessa dimensão física, no sentido de que ele tem, pelo parapsiquismo, uma condição maior de captar essas ideias mais evolutivas para que ele possa melhorar esse ambiente intrafísico, né? E reurbanizar a partir disso. Então, os autores da Conscienciologia têm um diferencial significativo porque eles estão dedicados à interassistência e têm como ferramenta o parapsiquismo. Então, se a pessoa pensar nisso, ela é mais responsável do que a maioria dos escritores e autores que estão por aí. Tá bom? Sandra, deixa eu só... Gente, olha, quem está aqui e não colocou ainda o nome no livro de presença e gostaria de participar de um sorteio que vai ter dos dois... Ah, já foi? Mas dá tempo ainda de colocar, né? O pessoal que está aqui, né? Fechou já? Tem alguém aqui que não colocou o nome? Bom, não, todos colocaram, né? Então, vai ter o sorteio, né? Queria parabenizar vocês, Obrigada. a equipe da Editares. Parabéns pela primeira década, né? Que venham muitas outras décadas com muitos mais livros, muitos mais autores, tá certo? Eu queria só falar Sim, claro. que nossa comemoração ela vai dar continuidade no congressamento. No sábado, lá no Hotel Bourbon, nós vamos ter um coffee break especial. Qualquer pessoa pode ir lá, né, participar. Nós vamos fazer o lançamento do léxico, né, nesse dia, no sábado. E dia 31, não, dia 1º, né? Sábado, dia 1º. Sábado, dia 1º. De novembro, né? De novembro. Lá no Hotel Bourbon, às 5... Deixa eu ver o horário aqui. Você está com o papelzinho? Eu tenho aqui o papelzinho, né? Veja que isso aqui tem alguma coisa. Tem. Coffee break especial das 16 às 17h30. Tá? Nós vamos estar lançando o léxico de ortopensatas. Então, como o lançamento é no sábado, dia 1 de novembro, até o dia 31, é possível comprar o livro com desconto de 20%, aquela promoção que nós fizemos. No dia do lançamento, não vai ser mais possível comprar o livro com desconto. Então, quem não comprou ainda, por favor, né, para não ficar chorando as pitangas depois. Ó, gente, e esse desconto vale a pena. Os 2 volumes saem por R$ 272. Os 2 volumes. Tá? Quantas páginas tem cada volume? São 900. Então tá. Então, se são 2 volumes de 900 páginas, né? Por R$ 272, tá de graça. Perfeito. Tem
quem ainda não adquiriu, né, o seu antecipadamente, os 2 volumes, é uma excelente oportunidade. Ótimo. Parabéns, editares, equipe, Obrigada. a verbetógrafa, né? Obrigada a todos aí pela participação e vamos ao sorteio e aos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presenças, 11 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Os recados de hoje são Ana Flávia com o curso Imersão em Conscienciometria, a Dalva com o curso Holotecnologia e a Cáuia Franciele, da Editares, com o sorteio pelo aniversário da Editares. Então, boa tarde. Meu nome é Ana Flávia, estou falando aqui pela Conscius para fazer a divulgação do Imersão em Conscienciometria, o primeiro curso de imersão da Conscius. É um curso sem pré-requisito, vai acontecer de 7 a 9 de novembro agora. Aqui em Foz do Iguaçu, vai ser também o primeiro evento do Hotel Mabu Interludium. Então, a gente está fazendo aí uma dupla, vamos colocar assim, inauguração, né, do espaço com esse evento. Esse curso objetiva a gente se aproximar do curso intermissivo e ter um entendimento maior quanto às tendências pessoais e o nosso modus operandi. Então, a gente vai ter algumas oficinas de Trafor, Trafar, Trafaz, e, além dos campos, com 4 EPICONs. Nós teremos o professor Luiz Gonçalves, professor Moacir Gonçalves, professora Lilian Zolé e professor Everaldo Bergonzini. Né? Essas informações a mais podem ser obtidas no site da Conscius, www.conscius.org.br, ou pelo telefone 45 2102 1460. A gente conta com a presença de todo mundo. Obrigada. Boa tarde. Pessoal, amanhã, a partir das 18 horas, começará o curso Holotecnologia e Cosmovisiologia. Ainda temos vagas, não percam. E na semana seguinte, 27/10 a 2 de novembro, teremos a primeira semana de Holotecnologia. É um evento de qualificação dedicado a oferecer a todos os interessados uma visão panorâmica das rotinas, problemáticas e desafios enfrentados no desenvolvimento de atividades em holotecas. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Todos que se inscreverem ganharão de presente um dos tratados. Obrigada. Boa tarde a todos, pessoal. Em comemoração à primeira década da Editares, faremos o sorteio do Léxico de Ortopensatas. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer pelo apoio de todo mundo, dos leitores, autores, equipe, voluntários, todo mundo que faz parte da produção das GESCONs aqui da Conscienciologia. Então, pessoal, só explicando como que vai funcionar. Vai ser assim, o sorteio, a gente pegou a lista pelos números dos tertulianos e os nomes dos teletertulianos. Quem ganhar, por exemplo, se for um teletertuliano, a gente vai entrar em contato pelo e-mail. Aí vai ser tudo assim, vocês vão passar o endereço para mim, que a gente manda por correio sem problemas. Lembrando que o envio dos livros vai ser depois do dia 1º de novembro, que o lançamento vai ser dia 1º, então, na semana seguinte. Então, vamos lá, pessoal. E o leitor vencedor é lá de São Paulo, capital, José Severino de Oliveira. Parabéns, José. Seu léxico vai chegar depois. Obrigada, Editares. Para amanhã teremos o verbete Cosmoeducação, especialidade Cosmocogniciologia, da verbetógrafa Luiziana Medeiros. Boa tarde.